Bom dia, oitavo B. Hoje é quinta-feira, dia 24. Nós vamos continuar aí o nosso conteúdo, né? Falando aí sobre as usinas produtoras de eletricidade, né? Página 333, tá? Usinas produtoras de energia elétrica. Então, nós temos vários tipos de usina, né, pessoal? Nós temos aí as usinas hidrelétricas, né? Como o nome diz, hidro, são aquelas usinas que trabalham à base da água, né? Ou seja, a água, né? A vazão da água faz com que gire turbinas e essa turbina vai gerar a energia, né? Na realidade, as hidrelétricas são dessa forma aí, tá? Nós aqui no Brasil, nós temos uma média de 160 usinas hidrelétricas em funcionamento. Aí como que isso funciona, pessoal? Nós vimos aqui, né, na aula passada, nós vimos que 63,7% nesse gráfico aí, nessa mesma página, está dizendo que a matriz energética brasileira, né? Então nós temos 63,7% hidráulica, ou seja, trabalha com água, né? São usinas que produzem energia à base da água, são as hidroelétricas. E nós temos em funcionamento no Brasil 160 usinas hidrelétricas. Parece muito? Parece, mas não é, pessoal. Por que que não é? Porque nós temos aí, também não ia resolver, talvez não resolvesse se tivéssemos mais usinas, mas nós teríamos que ter mais usinas com reservatórios maiores, porque chega uma época do ano, tipo a época que nós estamos aqui, seca, né? Então, o reservatório dessas 160 usinas, eles ficam com nível bem baixo. E algumas até deixam de produzir energia, outras passam a produzir com uma capacidade menor, às vezes até 50% da capacidade, porque reduz muito o nível de água nesses reservatórios dessas usinas, tá? E aí, o que acontece? Tem que usar um outro tipo de usina, né? Normalmente as termoelétricas, né? Que é a queima de matéria orgânica, né? Vai queimar lá ou a biomassa, ou vai trabalhar com gás natural, ou vai trabalhar com petróleo, mas vai usar, né, recursos não renováveis, mas há necessidade disso por causa dessa época de seca, onde os reservatórios ficam praticamente em algumas regiões, porque essas 160 hidrelétricas, pessoal, elas estão distribuídas dentro do Brasil todo, né? E nós sabemos que nós temos regiões onde chove mais, onde tem mais seca, né? Então, nesse período de seca, essas termoelétricas, elas são ativadas. E com isso, o que acontece? Quem que paga essa conta? Nós, né? Nós consumidores, porque nessa época, quando para cada termoelétrica que é colocada em funcionamento, a mais do que as que já normalmente atuam, existe uma taxa em que o governo cobra da gente, né? As concessionárias de energia cobram, porque eles vão, até surgiu nesses últimos anos as bandeiras, né? Verde, amarela e vermelha. Então a bandeira verde não cobra taxa nenhuma, a bandeira amarela cobra uma taxa que eles dizem não ser uma taxa muito alta. É quando começa o período de estiagem, né? De seca realmente. Quando essa estiagem está no auge, já tem 4, 5 meses, como é o nosso caso agora, já trabalha-se na bandeira vermelha. O que significa isso? Que mais usinas termoelétricas estão funcionando no país, e isso acarreta um maior custo. Por quê? Porque as termoelétricas vão trabalhar ou com gás natural, ou com carvão, ou com petróleo,
vai ter que, né, biomassa, vai ter que ter alguma coisa ali, então o custo é mais alto. Aí a taxa, que já era da amarela, já era uma taxa que para eles acham pouco, mas para nós consumidores já é elevada, ela praticamente dobra. Se a taxa era 2,50, na estiagem, na bandeira vermelha, ela passa a ser 5,50, vamos supor. É realmente o dobro, tá? Isso que eu estou falando, pessoal, vocês podem constatar pegando a conta de energia de vocês. Na conta de energia é obrigado vir especificado qual bandeira que nós estamos trabalhando, qual a bandeira que a distribuidora está trabalhando naquele momento, para você saber quanto que você vai ter de aumento, né? Qual o acréscimo que você vai ter na sua conta de energia. Então isso é muito importante, pessoal. Vamos ver o que ele está dizendo aí, ó. Usinas hidrelétricas. Os Estados Unidos foram os pioneiros na construção da primeira usina hidrelétrica do mundo, inaugurada em 1897 em Niagara. Esta usina foi idealizada por Nikola Tesla. Atualmente no Brasil existem quase 160 usinas hidrelétricas funcionando. As usinas são classificadas de acordo com a capacidade de geração. Existem as pequenas centrais hidrelétricas e as grandes centrais hidrelétricas. As pequenas produzem de 1 megawatts a 30 megawatts e contam com um reservatório inferior a 3 quilômetros quadrados. Para uma usina hidrelétrica, pessoal, 3 quilômetros quadrados de água não é nada. As grandes produzem mais de 30 megawatts, tá? Aí você tem uma biografia do Nikola, né? E aí, continuando lá. A China tem a maior usina hidrelétrica do mundo, com capacidade de produção de até 22.500 megawatts. O Brasil tem a segunda maior, a usina de Itaipu, construída em conjunto com o governo do Paraguai. Tem capacidade de produção de 14.000 megawatts de energia elétrica, o que corresponde a 16% da demanda brasileira e a 75% da demanda paraguaia. Então veja bem, a nossa maior usina, que é a usina de Itaipu, tá? Ela representa somente 16% da energia que nós gastamos. E essa mesma usina, porque ela foi construída junto com o governo do Paraguai, ela representa 75% da demanda do Paraguai. Tudo bem que o Paraguai é bem menor que o Brasil, né? Mas mesmo assim, para eles ainda está bom, né? Para nós só 16%. Então o restante, né? Apesar de que isso é uma usina, né? 16, nós temos 160 usinas, né? Então nós temos uma boa produção aí. Página 334. O princípio de funcionamento de uma usina hidrelétrica é a conversão de energia represada da água em eletricidade. Para isso, a força da queda da água é utilizada para girar um gerador, ou seja, transformação de energia aí, né? Assim, é necessário a existência de um grande reservatório, o que causa forte impacto social e principalmente ambiental em virtude das áreas alagadas, ou seja, uma área alagada, como vocês viram lá, que a gente viu na página anterior ali, está falando, uma pequena hidrelétrica, 3 quilômetros, né, de reservatório. As pessoas, né, têm que ser deslocadas dessas áreas, né, para que sejam construídos os reservatórios. Então, causam um impacto socioambiental. Em alguns casos, é preciso deslocar comunidades inteiras para fora da região que será alagada.
Portanto, no funcionamento de uma usina hidrelétrica, ocorrem várias transformações de energia. A energia potencial da água no reservatório é convertida em energia cinética na queda d'água, que é convertida em energia elétrica pelo gerador. Uma usina hidrelétrica apresenta os seguintes componentes. Então, nós temos aí etapas dessa energia, dessa usina hidrelétrica. Então, o que precisa primeiro? Uma represa, né, para armazenar a água que vai ser gerada, né, que vai gerar essa energia. Um canal, que é onde a água passa, né, quando as portas ou comportas de controle forem abertas para que a água atinja os tubos que as levarão às turbinas. Precisa de turbinas, que são formadas por várias lâminas curvas em um disco que vão girar em torno de um eixo quando forem atingidas pela água, né? Vamos necessitar de geradores, que são formados por um conjunto de ímãs que produzirão a corrente elétrica. Um transformador, que vai aumentar a tensão da corrente elétrica, que vai chegar até o nível necessário para ser distribuída nos centros de consumo. Um tubo de sucção ou saída, né, por onde a água vai ser conduzida da turbina até a jusante do rio, e as linhas de transmissão que distribuirão a energia produzida na usina, tá? Então, essas são as etapas de uma usina hidrelétrica, né? Vocês têm aí na página 335, tem aí os componentes que identificam, né, essa usina. Então, nós temos lá, ó, no último lá, né, tem a rede de transmissão, que é essa que a gente vê nas ruas aí, né? Então, nós temos a entrada de água, né, do reservatório, né? Vem de uma represa, vai para o reservatório, cai para um ducto, né? Portão de controle desse fluxo, ali tem um portão que libera esse fluxo de água, né? Essa água passa pela turbina. Quando essa água passa pela turbina, a vazão dessa água, a pressão que essa água desce nessa turbina, faz com que essa turbina gire, tá? E vai fazer o quê? Vai colocar esse gerador, né, para funcionar, tá? E isso daí vai fazer com que todo um processo ali na casa de força funcione, e dali é transmitida essa energia pelas linhas de transmissão e chega até as nossas casas. Então, basicamente isso, o funcionamento de uma usina hidrelétrica, tá? E aí nós temos aí um outro tipo de usina, que é usinas termoelétricas. O que acontece com essas usinas termoelétricas? Na realidade, é uma instalação industrial, né? Ou seja, é uma indústria, tá? Que vai gerar a eletricidade. A energia é liberada através da queima de um combustível, né? Normalmente é um combustível não renovável, que é o que? Pode ser o bagaço da cana-de-açúcar, pode ser o gás natural, o carvão, né? Carvão natural, o petróleo, né? Que no caso aí seria o óleo diesel ou o óleo combustível, né? A madeira. Então, essas usinas termoelétricas, o nome já diz, termo, vem de calor, de temperatura. Então, ela vai precisar de uma combustão para poder funcionar e gerar essa energia. E essa combustão, é claro, precisa da matéria para poder fazer isso. Então, isso normalmente é feito através de recursos não renováveis. Por isso que elas são ativadas
em momentos que realmente há necessidade, tá? Nem todas as usinas termoelétricas funcionam tipo o ano todo. Se puder funcionar mais, se as hidrelétricas conseguirem abastecer, né, usa-se menos a termoelétrica. Mas em caso, como eu falei para vocês, em tempos como nós estamos vivendo agora, onde a gente há uma escassez de chuva, né, as termoelétricas estão funcionando normalmente, todas elas, porque a hidrelétrica estão com os reservatórios muito baixos, tá? Essas usinas termoelétricas, normalmente, elas são construídas próximos a locais onde vai dar uma matéria-prima para combustão, tipo, próximo a uma plantação de cana-de-açúcar. Por quê? Fica próximo, né? Tem ali o bagaço, então fica mais fácil de se utilizar, né? Como eu já disse, ela vai utilizar o calor, né? Termoelétrico, então vai utilizar o calor, tá? Todas essas usinas termoelétricas, elas são obrigadas a ter um filtro. Esse filtro, pessoal, é o quê? Esse filtro aí, ele vai diminuir as partículas sólidas que são lançadas na atmosfera. Diminui? Resolve? Resolve. O filtro realmente ele resolve, ele diminui. É claro que sempre algumas partículas vão ser lançadas, mas ele impede várias partículas de serem lançadas. Só que o que acontece? Tem que haver uma maior fiscalização, porque existem indústrias, como outras indústrias qualquer que existe aí, né? Nós mesmo aqui na nossa cidade a gente vê isso, tá? Em relação ao calcário, que tem que ter, essas calcárias tem que ter filtro. Tem, porque a legislação manda ter. Só que não é fiscalizado, o mesmo acontece com as usinas termoelétricas. Então eles colocam o filtro lá e trabalham. Se vamos supor, se o filtro é para ser trabalhado com ele 6 meses, eles trabalham o ano todo. Aí durante 6 meses, essas partículas são lançadas na atmosfera. Então, na realidade, tem que haver um maior comprometimento, né, das autoridades em relação a esses filtros. Mas existe todo esse processo, tá? Em todas as usinas, tá? Mas é o tipo da usina que, se for usado realmente os filtros em tempo certo e tal, não vai causar tanto dano ambiental, mas vai causar também, não tem como não causar, tá? Até mesmo as hidrelétricas vão causar danos socioambientais, né? Vamos ver o que ele está dizendo aí, pessoal, quanto a essas usinas aí termoelétricas. Olha lá. Uma usina termoelétrica é uma instalação industrial utilizada para a geração de eletricidade. O processo se dá pela energia liberada com base na queima de produtos combustíveis oriundos de fontes renováveis ou não renováveis, como bagaços, madeira, óleo combustível, óleo diesel, gás natural e carvão natural. Esse tipo de usina geradora é normalmente construída próxima à sua fonte de combustível, portanto, assim, ser instalada tecnicamente em qualquer local. Por isso, essas usinas são comumente localizadas próximo da plantação de cana, por exemplo, cujo processo de colheita gera um bagaço, podendo servir de combustível para as termoelétricas. As usinas termoelétricas utilizam o calor gerado com a queima dos combustíveis para aquecer a água e produzir vapor, que por sua vez é direcionado para um gerador, seja uma turbina, cujo movimento é convertido em eletricidade. Aliás, grande parte do gás que sai da torre das usinas é vapor de água. Mesmo assim, as usinas são obrigadas a instalar filtros para reter partículas e odores provenientes da queima dos combustíveis, diminuindo seu impacto na atmosfera. No Brasil, a energia termoelétrica é um recurso importante, pois supre as necessidades energéticas durante os períodos de seca, quando as hidrelétricas não atendem a toda a demanda. Como a geração de energia pelas usinas termoelétricas é mais cara do que
as geradas nas hidrelétricas, as distribuidoras de energia adotaram as bandeiras tarifárias. Quando os reservatórios estão com capacidade máxima, a bandeira tarifária é verde, menor custo de quilowatts. Quando os reservatórios começam a diminuir, há necessidade de acionamento dessas usinas e a bandeira muda para a amarela, custo intermediário de quilowatts. Por sua vez, quando os reservatórios estão muito baixos, praticamente todas as usinas termoelétricas são acionadas e a bandeira tarifária é a vermelha, maior custo de quilowatts. Cerca de 50 usinas termoelétricas estão espalhadas por vários estados brasileiros. Entretanto, mesmo quando operam com plena capacidade, geram cerca de 15 mil megawatts de energia, ou seja, 7,5% do total consumido no país. Então, 7,5% do total da energia consumida no Brasil, né, por termoelétricas, tá? Então aqui, pessoal, tá um esquema aí sobre as bandeiras tarifárias que eu falei para vocês. Então nós temos lá a verde, hidrelétricas operam normalmente, então não tem alteração no valor da energia. Então tem bastante água, os reservatórios estão todos supridos com a quantidade necessária, todas as 160 termoelétricas funcionando, não pagamos nenhuma taxa a mais de energia. Quando trabalhamos com a bandeira amarela, usinas termoelétricas ativadas, é ativado algumas usinas termoelétricas, né? Aí a tarifa de R$ 2,50 a cada 100 quilowatts, tá? 100 quilowatts. E aí vai aumentando. A vermelha, térmicas, né? A energia térmica lá, usinas térmicas, atividades e alta demanda. Então, o que acontece? Tarifa passa, aí já não é uma taxa a mais, aí eles já, porque a tarifa de R$ 5,50, ela vai para R$ 4,50 a cada 100 quilowatts, tá? Ou seja, ela vai aumentar aqui, tá? De 4,50 para 5,50 quilowatts. A cada 100 quilowatts a gente paga essa quantidade aí a mais, essas taxas. Como que eu vou verificar, como que eu sei quando eu estou pagando isso daí, para eu poder tentar economizar dentro da minha casa? Já que eu vou ter que pagar a cada 100 quilowatts, eu vou ter que pagar esse valor a mais. Só eu olhar no meu talão de luz. Lá no talão de luz vem indicado qual é a bandeira que está sendo trabalhada. Se é a verde, se é a amarela, se é a vermelha. Aliás, esse mês eu ainda não vi, mas eu acho que nós estamos já na bandeira vermelha. Se não estamos na bandeira vermelha, estamos na amarela, de alerta, tá? Tá bom, pessoal? Então, pessoal, na próxima aula, a gente fala aí sobre o restante dessas usinas, tá bom? Então, por hoje, é só isso aí, pessoal. Até mais.